que eu fiquei de enviar para vocês, então, é aquele em que tinha a opção de um menu, né, com 4 opções. 0 sai, 1 gera valores de vetores, 2 intersecção. O que é intersecção? São valores em comum entre 2 vetores, 2 ou mais vetores, e o 3 mostrar os valores desse vetor em ordem crescente. Esse menu apresentava essas opções, né, quando o 0 sai, e tinha a condição de que não poderia selecionar a opção 2, intersecção, ou a opção 3, mostrar, se ainda não tivesse sido gerados os valores do vetor. Como que eu controlei isso, então? Eu criei uma variável do tipo booleana, né, verdadeiro ou falso, onde eu inicializo a variável gerou com false. O que isso quer dizer? Não gerou valor. Ela passa a ser true quando entra na opção 1 do menu, né, gerar vetores. Então, se entrou na opção 1, a variável gerou fica valendo true. E nas outras opções do meu switch case, né, caso a opção do menu seja 2, então eu testo, foi gerado valores, se gerou está igual a falso, é porque não entrou aqui na opção 1, né, não mudou o status. Então, eu vou dar mensagem, olha, é necessário gerar os valores na opção 1, break. O que faz o break? Sai fora do switch case. Se a opção for 3, a mesma coisa. Já gerou valores, né? Gerou é igual a falso, porque não entrou na opção 1. Aí, cai fora e cai fora. O switch case, então, é caso seja 1, caso seja 2 e caso seja 3. Se não entrar em nenhuma dessas opções, tem a opção default, né? Opção inválida. E ele vai fazer isso enquanto a opção for diferente de 0. Quando a opção for igual a 0, né, é a opção de sair, que a gente selecionou aqui, 0 sai. Digite a opção e entra no switch case. Então, a opção 1 era para gerar valores, que vai de 1 até tamanho. Essa variável tamanho é uma variável constante. O que é uma variável constante? É uma variável que só pode delimitar um valor para ela quando define. Se por acaso você for colocar um valor aqui, tamanho recebe 12, vai dar erro de compilar, ele vai dizer que essa variável é somente de leitura. Então, a minha variável aqui do tipo constante tem o tamanho do vetor para os 3 vetores. A opção 1 gera valores para o vetor. Essa rotina faz com que não gere valores duplicados. Por que não gera valor duplicado? Ele gera o valor para o vetor, primeiro índice do vetor, que vai de 1 a 10, né? E aí, para cada valor que ele gera, ele executa um outro laço. O que faz esse outro laço? Um outro índice. O J vai do 0 até o I, até onde eu estou gerando. E testa se existe algum outro valor ali para trás, né, do J, que vai do 0 até o I, eu vou dar a mensagem número já duplicado, aonde, né, em qual posição ele encontrou, e diminui um do I, dá o break. O que faz o break? O break tira, né, joga para fora do laço mais interno. Né? Então, quando ele dá esse break aqui, diminui o 1 do I e dá o break, ele volta aqui para o for e incrementa o I e testa para ver se ainda tem, está ainda dentro do laço. Então, como ele diminuiu, subiu e incrementou, ele ficou na mesma posição. Aí faz com que gere o valor de novo. Gera o valor para a mesma posição do I, volta de novo do 0 até a posição que está gerando, verificando se existe outro número igual. Tá? Então, essa função faz com que não permita que se gere números duplicados dentro desse vetor. Aí depois faz a mesmíssima coisa para o vetor x2, tá? E aí mostra os valores do vetor. Tá? Aqui vocês podem ver, não coloquei chave de início e fim, por quê? É só um comando que está dentro do for, assim como só tem um comando dentro do if, eu não preciso colocar início e fim, a mesma regra se aplica para o for, while, para qualquer comando. Ok, a opção 2, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor do x1 e comparar se tem algum valor igual em x2. Como que eu faço isso? Um for para manipular o x1,
E dentro desse for, outro for para comparar com todos de x2. Então, x, primeiro valor de x, vai de 0 a 10, comparando com todos os elementos de x2. Tem algum igual? Se encontrou, se essa condição for verdadeira, então ele joga para o terceiro vetor. Mas em qual posição do terceiro vetor? Novamente, um novo índice, para quê? Que só incremente quando encontrar alguém. Então, a variável k começa com 0, né? A variável k começa com 0, e ela vai incrementando a cada número duplicado que encontrar entre x1 e x2. Ok, encontrou um igual, joga para o x3, incrementa para deixar apontando para a próxima posição do vetor, e break, o que faz um break, né? Termina dentro do laço interno, então eu posso comparar o outro elemento de x1. Começou o segundo elemento de x1, passa por todos os elementos de x2, encontra o igual, joga, incrementa, cai fora se encontrou igual, senão ele passa por todas as oposições do j para o x2. Então, essa função faz o quê? Né? Ele não gera valores para x2, ele verifica, né? Verifica se existem números iguais entre x1 e x2, ok? E depois ele mostra, então, os três vetores, x1, x2 e x3, tá? A única diferença é que o x1 e o x2 vão até o tamanho, que são 10 valores, e o x3 ele não vai mostrar os 10 elementos. Por quê? Ele não vai ter 10 números iguais entre x1 e x2. Ele vai ter 2, 4, 3, depende dos valores gerados no vetor. Então, ele vai só até o k. O que é o k? É a minha variável de controle que eu usei para incrementar e contar quantos elementos iguais ele encontrou, ok? E a opção 3, então, é só dar, né, repetir os comandos de ordenação de vetor, que eu já expliquei na última aula, né, que ele compara todos os elementos, para na primeira posição e compara com todos, vendo se tem algum menor e troca de posição, depois vai para a segunda e vai dali em diante. Né? Então, essa função é sempre a mesma coisa. Ordena vetor 1, ordena vetor 2 e ordena vetor 3, x1, x2 e x3. Também aqui com o único diferencial, que aqui vai até o tamanho 10, e o terceiro vetor, ele vai ordenar o quê? Os elementos que ele gerou, encontrou. E aí, 3 laços para mostrar os valores, ok? Se a opção for 0, ele vai ficar fazendo isso enquanto a opção for diferente de 0. Quando for 0, ele vai sair, então, do vetor. Vamos compilar de novo aqui, rodar ele. Então, aqui, se eu selecionar a opção para visualizar, mostrar os vetores, ele vai me dar aquela mensagem, a minha variável gerou está valendo 0, né, está valendo falso, então ele não vai mostrar. Aí ele vai dar a mensagem. Gerei valores, então ele gerou valores duplicados enquanto foi gerar o x1, gerou valores duplicados enquanto foi gerar x2, mostrou os dois vetores aqui, ok? Do Enter, ele limpa a tela para ficar mais fácil de visualizar. Então, 2 intersecção, ele encontrou só um número entre eles. Eu posso gerar valores de novo para ver se ele encontra mais números iguais. 2, agora encontrou 4 números iguais, ok? E aí, eu posso selecionar a opção 3 para visualizar os valores em ordem crescente. Fica mais fácil de visualizar. Então, 48 está aqui, o 59, os 59 não, 48, 64, 66, 77. A gente, vou postar o exercício e o vídeo, e qualquer coisa,